Você tem medo de encosto, obsessores, espíritos das trevas, o monstro, o fantasma, algo que vai vir te assombrar? Então vou te passar aqui uma das coisas que os meus mentores, não meus exatamente, mas de uma causa, depois eu explico melhor, o que eles me passaram para que eu evitasse, vamos dizer assim, de atrair. E aí que a ficha começou a culpar. Como assim atrair? Eu que sou o culpado? Vamos dizer assim? Pois é, então vamos lá, para você entender toda essa bagunça que eu estou falando aqui. Se você tem medo de obsessores, espíritos das trevas, zombeteiros, eguns, espíritos sem causas, travessos, coisas desse tipo, né? O chamado encosto, né? Como é que ele pode encostar em você? Primeiro, como que ele sabe quem é você? Da onde que ele te conhece? Vamos lá, estava eu, bem no início da minha mediunidade, descobrindo bastante coisas e eu tinha uma mania. Talvez você também tenha essa mania ou alguma coisa parecida. Eu andava na rua, a cada 10 metros eu cuspia. Andava 10 metros, cuspia. E ficava cuspindo na rua. Tem gente que tem a mania de ficar mijando na rua aí. Mais homem, né? Cagando e tudo mais. Então, o que quer que seja que saia de você e que vá para a rua, lugar público mesmo. Não estou falando que você não tem que usar banheiro público na rua, não. Não tem nada a ver com isso. É outras histórias. Tá? Que eu vou falar um negócio engraçado sobre banheiro também. E aí eu começava a andar na rua e cuspir. E aí os mentores falaram assim, ó, por que você faz isso com as suas energias? E aí eu falei, como assim com as minhas energias? Porque tudo é energia. Por que você faz isso? Qual é o objetivo de cuspir? Eu falei, não, que às vezes, sei lá, eu vejo um cocô no chão assim, dá um nojo, eu vou lá e cuspo. Lembro de alguma coisa ruim, não sei do que, vou lá e cuspo. Às vezes é do nada, às vezes é só hábito. Eu falo assim, então muda esse hábito, porque se um obsessor, se um encosto quiser chegar perto de você, é muito mais fácil ele observar ali o cuspe e saber do que você faz uso. Você faz uso de drogas, de álcool, de cigarro, de qualquer coisa na vida. Você tem compulsão alimentícia, adora um açúcar, adora uma farinha branca, alguma coisa que ali está te tomando. Então o que acontece? Aquele espírito, vamos dizer assim, aí você pode chamar de obsessor, capeta, você pode chamar o nome que você quiser, egum, tem vários outros nomes aí. Aí tá andando lá na rua e tal, não sei do que, cuspiu, o espírito vem, consegue analisar a energia que tem no cuspe e consegue saber o que você tem uso. E aí ele fala, então é nesse aqui que eu vou ir lá, porque essa pessoa se assemelha comigo. Eu também gosto de bebida, eu também gosto de cigarro, eu também gosto de açúcar, eu também gosto de comer, também gosto, quando eu estou nervoso, não sei do que, eu preciso de chocolate, eu preciso de um negócio e tal, não sei do que. São coisas desse tipo. Então eles vão avaliar e vai te encontrar. Como se você tivesse um ponto de GPS sempre com você, que é você mesmo, suas energias, mas você largou o outro ponto lá na rua, que foi o cuspe, no meu caso. Então ele ia lá e ele sabia onde que eu estava. Ele sabia quais eram os meus costumes. Então ele decidia, ficar perto dessa pessoa não. Ou, vou ficar perto dessa pessoa. Então, se você tiver alguma mania desse tipo, se você diminuir isso daí, você deixa de atrair possíveis encostos, vamos dizer assim, para deixar mais padronizado. Então quer dizer que se eu não fizer nada disso, então nunca mais vai ter encosto? Não é isso, tá? Porque você atrai também por pensamentos, por ficar julgando, do tipo assim, as suas ideias, seus pensamentos criam formas, pensamentos. Então é como se aquilo estivesse atraindo os outros. Olha, eu gosto disso. Aí o outro fala, eu também gosto, então vamos se juntar. Para o encosto, ele não é um encosto. O encosto é você. Para ele, foi você que magnetizou ele. Ou, não, só queria beber e tal, não sei do que, o cara tá bebendo, ele encostou. Quando encostou, a sua vontade de beber aumenta. Sua vontade de comer aumenta. Sua vontade de fumar aumenta. Por quê? Porque tem encosto. Ele também quer.
Então ele fala assim, não, quando eu vi eu já estava aqui. Então alguns são magnetizados de um jeito que eles estão tão pensando naquele negócio, do tipo assim, tão pensando, nossa, naquele negócio e tal, e aquilo ali é muito prazeroso e tudo mais e tal. E aí você também está pensando naquilo porque ainda não chegou o horário de você utilizar aquilo e tal, não sei do que. Quando chegar no horário, ele já se vê ali, porque ele também estava pensando, os dois se uniu, sendo que agora ele não tem mais corpo físico, né? Então ele vem e consegue encostar. E aí você aumenta. Ah, mas a culpa é dele? Se a gente for procurar julgar por culpado, não tem um culpado. Tem a sua vontade, que ela é sua. Tem o seu livre-arbítrio, que você que vai falar se você quer fazer isso ou não. E não deveria ter mais ninguém ali, porque você está fazendo sozinho, você não chamou ninguém. Porém, a nível energético, você está atraindo como se fosse um imã aquela questão. Uma das maneiras de diminuir é diminuir essas questões na rua. Por quê? Porque tem espíritos que estão procurando parceiros ou parceiras aí para que dê um negócio, né? Parceiro de cachaça, de fumar, de se alimentar, né? Exacerbadamente, tudo no nível deles é um nível muito mais alto. Por quê? Porque a vontade, depois que desencarna, ela não passa. A vontade não passa. Tem até um relato do Wagner Borges que ele diz assim, né? Que teve um relato de fumantes, que ele foi num lugar que só tinha fumantes fora do corpo. Que desencarnaram, e eles estavam numa espécie de um resort para eles poderem deixar aquela questão do vício. Então tinha muitas águas, tinha os banhos das águas também, tinham várias coisas ali para quebrar a questão do vício, né? Para depois eles passarem e tá tudo certo, tá? E esses são pessoas, mas Felipe, não fumou, não vai pro inferno? Não vai nada, não tem nada a ver com essa questão. Porque se você comer açúcar demais também não vai? Você engordou então você vai pro inferno? Né? O vício é o vício, tá? Então assim, o lugar que ele foi, as pessoas estavam tipo no resort, quebrando a linha de raciocínio do vício, né, do hábito, para depois ir. São pessoas que elas estão tranquilas, que elas entenderam, elas quiseram fazer a passagem, tipo assim, não, tenho que quebrar essa ideia ainda tenho essa ligação com a Terra. E já tem outros que falam assim, não, eu estou numa ligação tão forte que eu não quero dar um tempo ali, não quero ser cuidado, não quero isso. E o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Então você não vai para aquilo, você vai para outro lugar. E esses outros lugares, onde que é? É junto das pessoas que estão aqui encarnadas, né? Então você vai ser magnetizado para esse lugar. Mas aí há o desequilíbrio desse espírito, ele está desequilibrado, né? Então assim, para você entender essa questão aí. Então eu tive que forçar a parar de cuspir na rua para não atrair. E aí me veio a pergunta, mas se eu cuspir, mas eu não tenho nada, não tenho uma questão de um vício, alguma coisa assim, e aí, por que ele vai vir atrás de mim? Aí falou, porque tem outros interesses, tá? Então, a pessoa, ela gosta muito de esportes radicais, por exemplo. Então, a adrenalina é uma energia muito forte. Então, é muito bom, e alguns espíritos também já vi isso, pegando uma carona nessa questão dessa adrenalina. Ou então, o medroso, que no caso era o meu caso, né? Aí você tem o medroso. Por quê? Porque o cara tem uma mediunidade e é exacerbado, é um médio esponja, né? Aquela questão de tipo, todo mundo me usa, tudo tem medo, tudo tem uma condição porque não conhece, e aí tem o desequilíbrio pela falta do conhecimento. Era o meu caso ali. Então ele falou assim, se alguém pegar aqui, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar te jogar no medo de novo, para que você volte lá na estaca zero e eles poderem utilizar essa energia. Então, assim, não é para só o viciado que a gente conhece, é aquele que está padronizado. Pronto, achei uma palavra melhor. Ele está padronizado, ele está no hábito. Habitualmente, ele sente medo antes de dormir. Era o meu caso. Então, era ali que eram os ataques. Ele já é antes, né, durante o dia e tal, não sei do que, e à noite,
quando eu começo a me assemelhar a essas energias do tipo do medo, aí ele vem e acessa. Então, assim, para perder o acesso, uma das formas de cortar era aquela. Beleza? Então, assim, tô falando para você porque é uma forma de você diminuir essa questão. Ainda mais se você for o médio, ainda mais se você for aquele que você já pegou para si a palavra esponja. Ah, eu sou a esponja que eu absorvo todo o mal do planeta Terra e eu salvo todo mundo, mas eu me ferro depois. Então, se você está nessa condição, saiba que se você realmente é uma esponja, você é a esponja de qualquer coisa. Então, não é esponja só de coisas ruins. Então, para de frequentar lugar ruim, frequenta lugar bom. Para de frequentar e de assistir coisas ruins e frequente e assiste lugares bons. Escuta coisas boas e seja também a esponja dessas coisas boas. E assim você vai poder se equilibrar e começar a andar de uma maneira melhor. Esse daqui é um pedaço do relato, coisas que aconteciam durante eu estar andando na rua. Ah, e eu disse que eu falei que ia falar um negócio sobre banheiro, né? Então tem esse negócio do tipo assim, mas eu saí na rua, eu não posso fazer xixi, não posso cagar, não posso mijar, não posso nada. Você pode tudo. Mas e lá? Lá, será que não tem alguém ali que possa identificar qual é a minha energia e tal, tudo mais? Existem espíritos que cuidam de coisas as mais loucas possíveis. Então, tem também aqueles que ficam cuidando dessa parte do banheiro. Olha que loucura. Como se fosse assim, ali é uma energia, é só energia de descarte. Não é uma energia que alguém pode fazer uso ou se usar. É como se o local ali tivesse uma proteção. É estranho falar um negócio desse. Estão protegendo teu cocô ali. Não é exatamente isso. Mas é engraçado porque você começa a analisar, tem espíritos que eles cuidam da parte do trânsito. Do trânsito mesmo, dos carros, motos e tal, não sei do que. Né? Tem muito motorista que fala, nossa, não sei como que não bateu. Entenda assim, não se use disso, tá? Mas existe o magnetismo também. A pessoa vai bater, as duas vão bater e tal, e acontece alguma coisa, não bate. Porque no final das contas também, nenhum nem outro queriam, e houve um magnetismo ali e tal. Houve milimetricamente uma tiradinha, entendeu? Mas não vai ser, então vou aproveitar e eu posso sair dirigindo aí igual um doido. Não faz isso não que vai dar merda. Você tem seu livre-arbítrio, e eu tô falando aqui para coisas bem pontuais. Tá? São coisas pontuais que existem aí. Mas existe, assim como existem em alguns cemitérios daquele que morreu não poder entrar no cemitério. Tá? Então, a pessoa falou assim, tem uma pessoa da minha família lá que morreu e todo dia 3 ou dia 2 de novembro, né? Vai lá no dia de finados e vai conversar com a pessoa e tal, não sei do que. Chega lá dentro do cemitério, mas a própria pessoa que desencarnou não pode entrar. Entendeu? Então, mas eu estou conversando sozinha? Estou conversando sozinho? Não. O seu sentimento, as suas intenções vai realmente, né, para aquele ser e está tudo certo. Isso também não é um padrão, não são todos os cemitérios que tem isso. Mas para você entender, porque agora eu estou juntando um monte de coisa, que em volta de algumas coisas existem, não sei se eu posso chamar de guardiões, porque não é tão assim, né? O guardião do cocô, né? Ia ser engraçado. O guardião do banheiro, né? Mas é como se fosse assim, para que não seja utilizado ali. Eu vou tentar colocar alguma coisa aqui da terra. Como se fosse assim, você não pode passar nesse perímetro aqui, porque esse perímetro é do quartel. Ou, não, naquela rua ali não pode, porque ela é uma rua privada. É uma rua, é um condomínio, é um negócio e tal. Então é como se fosse isso daí, para proteger o encarnado do desencarnado, tá? Na proteção de um não sugar o outro, tá? É uma coisa muito doida, fica um pouco meio vago aí. Mas se surgir um comentário a respeito disso aí, coloca aí que aí a gente faz a parte 2, beleza? Bom, esse vídeo aqui é só para você saber que nem sempre os encostos eles vêm
por causa de alguma coisa, de um pensamento, ou por causa de uma atitude, ou por causa de um negócio, mas por causa disso daí também. Mas eu já vou te falar também assim, então, mas como é que se livra disso daí, né? Uma das formas é você sempre se conectando a coisas boas e positivas, alegres e felizes. Por mais que possa parecer loucura, você só pode atrair quem é semelhante a isto, a esse tipo de energia. Então, seu contato com espíritos benevolentes, vamos dizer assim, aumentaria. Assim como quando você está mal, que você aumenta o outro lado. Então, você aumenta essa comunicação, até com os mentores, com os anjos, arcanjos e os marmanjos espirituais. Beleza? Então, essa questão de Egum, zombeteiro, espírito das trevas e não sei do que, existem vários acessos que ele pode ter a você, e como cada um tem um livre-arbítrio, ele também está plantando algo ruim que ele já vai colher. Assim como você tem o seu livre-arbítrio, de você estar aqui quietinho e tal, não sei do que, e você pode empurrar uma outra pessoa, mas você está invadindo o livre-arbítrio dela, você está desrespeitando ela, né? E depois você vai ter que pagar as consequências disso daí. Então a mesma coisa são para os desencarnados. Porém, eu estou falando de desencarnado que ainda tem acesso a esse plano espiritual nosso, físico, porque alguns deles não têm. Enfim, nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso aí também. Beleza? Uma coisa muito interessante que agora está acontecendo, muito legal, que eu estou feliz pra caramba e que era para eu falar no começo do vídeo. Agora você pode ser um membro do canal, agora você pode ser um ponto de apoio aqui neste canal, você pode me apoiar. Você clica aí no Seja Membro, no botão, e aí você vai ajudar com um valor de R$ 7,99, se eu não me engano, é isso mesmo. Beleza? E todo esse valor que entrar aqui para o canal vai ser para uso do canal, tá bom? Das coisas que eu vou comprar para o canal. Beleza? Então você vai poder assistir o vídeo antecipado, o vídeo que ainda está como não listado, como privado. Vai estrear daqui uma semana, então você já pode assistir antes. Tá? Todo membro tem um selo específico dizendo que ele é membro. Então, vai fazer uma pergunta no chat, a sua pergunta vem destacada para mim. Você fura a fila. É bem legal. Vai ter outras coisas também. Eu vou fazer um vídeo só falando disso daí. Mas enfim, seja um membro do canal e apoie a mim, apoie o meu canal, apoie essa ideia, seja um apoiador. E vamos em frente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!